Fala, meus queridos, tudo belezinha? Bem-vindo a mais um vídeo do canal Mané Cartola. E se você já é inscrito, deixa aquele like. Se você não é inscrito, me convido a se inscrever no canal. No vídeo de hoje a gente vai fazer um esboço do nosso time principal para a 11ª rodada. Esboço por quê? Porque vai ter muitos jogos aí de Libertadores durante a semana, Copa do Brasil, certo? Vai ter muito time que vai poupar para o final de semana com certeza, porque vai ter os jogos de volta, né, de Libertadores e Copa do Brasil semana que vem. Então muita água vai passar por baixo dessa ponte ainda. Mas de qualquer forma, vamos dar uma olhadinha como é que a gente foi na rodada passada. E a rodada foi difícil, mas a gente foi bem. Bora lá pro Vitão? Pessoal, isso aqui foi a pontuação do time do canal, Dá um Banho Mané Cartola. Esse é o único time do canal, não tem essa de outros times para mostrar outra pontuação, tudo. É esse o time, ponto. Vai mal a gente mostra, vai bem a gente mostra, tá? Temos o time de bons e baratos e valorização, mas principal é só esse. Dá um Banho Mané Cartola. Fez 63,52 na última rodada, rodada difícil, complicada, já tinha avisado no vídeo, já falei na live também, né? E fomos bem, tá? Parece uma pontuação ruim, mas não foi, tá? Não foi. Essa rodada, quem passou de 70, 80 pontos, mitou, tá? Então 63,52 foi uma boa pontuação sim, ainda mais se a gente levar em consideração que a média dos cartoleiros foi 32 pontos aproximadamente, ou seja, ficamos quase que o dobro, né, acima da média, certo? Nosso time aqui de maneira geral foi muito bem, tá? Guardadas as devidas proporções aqui, o Benítez, né, foi mal e o Sacha perdeu o pênalti, mas no geral fomos muito bem sim. Eu ainda comentei na live para apostar em jogadores de segurança, jogadores que não dependem de SG para pontuar, que SG tá complicado. Não deu outra. E o Marinho, até falei, prefiro o Marinho jogando 15 minutos saindo do banco do que a maioria dos atacantes aí do Campeonato Brasileiro jogando o tempo todo, né? Vamos vender o time aí, vamos fazer um esboço, né? Um esboço do nosso time principal. Inclusive já tá marcado live sábado a 1h da tarde, tá? Vai ser lá que a gente vai revisar todas as notícias, vai revisar o time, enfim, ou seja, eu vou lançar esse vídeo agora no início da semana e esse esboço vai ficar a semana toda, tá? Mas pra gente, quem já é inscrito no canal já sabe, o que importa pra gente o que é ver as estatísticas. Nós vamos ver agora todas as estatísticas, quem mais cede, né, quem mais conquista, os scouts mais importantes do Cartola. Pronto, daí você escala da melhor maneira possível. Claro, e guardar devidas proporções, vamos esperar os confrontos da Libertadores e Copa do Brasil pra gente no sábado na live, né, dar uma pincelada geral e revisar esse time. Então, vamos fazer um esboço. Mas antes, vamos dar rapidinho aqui uma olhadinha aqui na Liga dos Youtubers. Liga dos Youtubers 3, vamos ver como é que foi a última rodada. O maior pontuador da rodada foi Dá um Banho Mané Cartola, do canal, certo? Vamos lá, os 5 primeiros colocados. Primeiro colocado aqui, que fez 63,52, como a gente acabou de ver, foi o time do canal, tá? Dá um Banho Mané Cartola. Em segundo lugar ficou o Cartola em Destaque, tá? Com 54,22. Em terceiro lugar ficou o Esquadrão Cartola Oficial do Fábio, 53,32. Em quarto lugar ficou os Reis do Cartola, tá? Com 53,02. E em quinto lugar ficou o Smoke WD, 49,42 do canal Meet no Cartola, tá? Ficou em quinto lugar. Vamos dar uma olhadinha na colocação geral, né? Do campeonato, como é que tá? Estamos chegando, hein? Estamos chegando. Vamos lá, em primeiro lugar tá o Nareco, tá? Nareco FC com 721,90. Em segundo tá o MWG Team, tá? Com 694,65. Em terceiro lugar tá o canal Caio Love, 694,57. Em quarto lugar tá o DJ Cartoleiro do Gustavo com 691,56. Em quinto lugar tá o Cartola do Alan com 690,44. Essas aí foram as posições, né? As colocações tanto da rodada quanto do geral da nossa Liga dos Youtubers. Como a gente tá na nossa seção aí, recados, rapidinho aí, ó, para quem gosta de jogar ligas apostadas, ligasdomané.com.br, sitezinho de ligas apostadas, meu, né, do canal, certo? Na última rodada deu 74 times, a premiação foi de R$666, inclusive já tá aberta aqui, ó, a rodada 11, para quem quiser escrever, tem a semana toda para se inscrever, tá? Aqui, ó, os ganhadores da última rodada aqui no nosso Instagram já foram divulgados, já entrei em contato com todos eles, certo? Alguns já receberam a premiação, outros devem receber no transcorrer do dia, porque agora eu tô gravando o vídeo, tá? Mas já entrei em contato com todos, certo? Inclusive esse aqui é o nosso Instagram, Mané Cartola FC, tudo junto. Quem quiser seguir a gente lá no Instagram, fique à vontade, é por lá que a gente atualiza os times faltando meia hora para fechar o mercado, é por lá que a gente bota alguns cards que a gente acredita ser importante, Otero foi bem, Calegari, né? É por lá que a gente divulga os vencedores da Liga do Mané. Instagram feito com todo carinho aí para deixar todas as notícias em dia aí para vocês.
Vamos lá então, finalmente aí para nossa escalação, para as melhores opções da rodada, né? Vai ser uma rodada difícil. Isso aqui, gente, para quem não conhece, é o Catimb States, catimstates.com.br, melhor site de estatística de cartola do mercado, tá? Paga R$ 49,90 uma única vez, assim, uma única vez, e tem direito a ver as estatísticas até fevereiro, até o final do Campeonato Brasileiro, tá? Se colocar o cupom Mané Cartola, tudo junto, ganha 10% de desconto, certo? Inclusive, tem uma coisa importante aqui pra gente falar, né? Vamos lá para a escalação, tá? Já foi vendido esse time todo, certo? Tem aqui, ó, uma coisa importantíssima, tá? Só vão valer 7 jogos para essa... Além da rodada ser complicada por causa de Libertadores e Copa do Brasil no meio de semana agora, e os jogos da semana que vem, no meio da semana que vem, 3 jogos não vão valer, tá? O jogo de São Paulo e Atlético Paranaense não vai valer, ele já foi antecipado, ocorreu dia 26/8, aquele gol do Luciano, certo? Quarta-feira agora, dia 16, vai ter Corinthians e Bahia, um jogo antecipado dessa 11ª rodada. E outro jogo que não vai valer é o Flamengo, tá? Ficou para dia 13/10, Flamengo e Goiás. Então esses 3 jogos não vão valer para a rodada, tá, gente? O que vai diminuir significativamente aí nossas opções. Se essa rodada já foi difícil, a da semana que vem tem tudo para ser pior ainda, tá? Então vamos ater aqui as estatísticas, vamos lá. Casa fora, vamos botar os últimos 5 confrontos, né? Eu acho que fica mais fidedigno aí os números, certo? Vamos começar com goleiros, como a gente sempre faz, pontuação média, conquistadas e cedidas para goleiros, né? Nas últimas 5 rodadas. Quem vem conquistando muito pontos com seus goleiros dentro de casa é o Curitiba, tá? Muito porque o Wilson tá muito bem na competição, só que o Vasco é um dos times mais perigosos, tá? O Vasco não cede nada para goleiro, pelo contrário, vem negativando todos os goleiros quando joga fora de casa, certo? Então bem perigoso. Mesmo assim, eu tenho que chamar a atenção aqui, ó, que o Wilson tá entre os melhores goleiros da competição. O Wilson tem boas médias dentro de casa, sim, a média dele é melhor dentro do que fora. Se a gente levar em consideração aqui, ó, o Wilson ainda não negativou dentro de casa, certo? E realmente fora ele oscila bastante, mas dentro de casa ele vem muito bem, inclusive até com 2 mitadas, tá? Só que eu chamo a atenção, o Vasco é um dos times mais perigosos da competição e não cedem quase nada para goleiro. Dos times que vão jogar em casa, quem cede muito ponto aí para goleiro adversário, o Sport, tá? Sport e Botafogo, certo? E quem conquista mais pontos, jogando fora de casa com seus goleiros, Santos. Aqui eu chamo a atenção talvez para a melhor opção para essa rodada. Além dele estar desvalorizado, certo? Está precisando de 0,40 para começar a valorizar. As médias dele são melhores fora do que dentro de casa. Para mim é o melhor goleiro até agora do Campeonato Brasileiro, o mais regular, certo? Dentro de casa ele deu algumas negativadas, mas também tem boas pontuações. Mas fora de casa o desempenho dele é sensacional, tá? 21,6 na quarta, 7,7 na quinta rodada e 16 pontos na oitava. Então para mim o goleiro, a melhor opção para essa rodada, tá? É o João Paulo, certo? Vamos dar uma olhadinha agora em defesas difíceis, porque SG tá complicado, né? Toda rodada aí, SG aí, 70% dos times perdem SG, até mais, né? Defesas difíceis, vamos lá. E anda conquistando muita defesa difícil com seus goleiros jogando dentro de casa, novamente os números começam a bater. O Wilson do Curitiba, tá? Tem um grande número de defesas difíceis. O Jean, tá? Que agora tá batendo falta, é um plus a mais, também tem um grande número de defesas difíceis. E ó, e o Atlético Paranaense é o time que mais cede defesas difíceis jogando fora de casa. E aqui o Botafogo também tá bem. O Santos cede uma quantidade considerável. Só que aqui tem aquela coisa, né? O Gatito volta ou não volta? Volta ou não volta, né? Disseram até que talvez ele voltasse nesse jogo. Por enquanto ainda não é nada no Gatito. Se confirmar o Gatito aqui, é uma boa opção para a rodada, tá? Então jogando em casa realmente eu vejo as melhores opções aí para essa rodada. São o Gatito se voltar, o Wilson e o Jean, tá? E jogando em casa, quem é que cede muitas defesas difíceis? O Botafogo. E quem mais conquista? O Santos. JP João Paulo, melhor opção ao meu ver para a rodada. Pode dar uma zicada? Pode dar uma zicada. Mas as pontuações dele fora de casa o credenciam, tá, a ser titular, inclusive, do nosso time do canal. Porque ele tá pegando muito fora de casa, certo? Atlético Goianiense também cede uma quantidade considerável, assim como o Sport. Tá? Os outros times cedem uma quantidade... O único que me salta aos olhos aqui é o Botafogo, que cede uma quantidade grande de defesas difíceis. E o Santos conquista uma quantidade grande de defesas difíceis, tá? Então, continuo dizendo, ao meu ver, Gatito se voltar... Boa opção, certo? O Wilson tá muito bem dentro de casa, só tome cuidado que o Vasco é um time perigoso, né? Anda negativando todos os goleiros. E o Jean vai enfrentar um Atlético Mineiro altamente ofensivo, tem tudo para dar certo. Caso e jogando fora, para mim a melhor opção realmente é o JP. A gente já viu o JP, tá? Desculpa, pessoal. Vamos dar uma olhadinha aqui no Jean. O Jean realmente tem pontuações melhores em casa do que fora, percebam, 5,90 em casa, fora 2,70. Em casa ele vem muito bem, deu uma negativada aqui ó, de menos 2,4 contra o Grêmio, mas é um goleiro que tem boas pontuações dentro de casa, tá? De repente aí dá para dar uma arriscada, porque o Galo realmente é um time bem ofensivo, tá? Aqui já tem confrontos mais complicados, o Grêmio com o Palmeiras, né? Fernando Miguel aqui vai enfrentar um Curitiba, uma das piores defesas da competição. De repente, Fernando Miguel pode ser uma boa PSG, tá? Todavia, eu lembro que ele tem pontuações melhores em casa do que fora. Fora ele tá muito mal aqui, ó.
ele anda oscilando. Às vezes ele entrega bons pontos e muitas vezes ele negativa. Só que o Curitiba é o pior ataque da competição. Para SG, de repente pode estar valendo, mas como o SG tá complicado, né? O Wilson a gente já viu. Vamos dar uma olhadinha aqui em defesas difíceis, né? Porque eu falei tanto de defesas difíceis lá, eu acho que vale a pena. Os goleiros com o maior número de defesas difíceis na competição. João Paulo, né, com 17 DDs em 8 jogos, isso é muita coisa, tá? Isso é muita coisa, é mais de 2 por partida. Fernando Praz, 13 DDs em 10 jogos. O Wilson, como eu falei, o Jean, certo? Diego Cavalieri ainda aparece aqui, né? Tá, prefiro o Gatito. O Gatito é muito mais regular. Se aparecer o Gatito, seria uma boa, tá? Então, assim, ó, goleiro pra rodada não tá fácil. Ainda mais que vai ser uma rodada complicada, a gente não sabe exatamente quem vai jogar. Ao meu ver, as melhores opções: João Paulo jogando fora de casa, tá? O Wilson pode ser uma boa opção, mas lembre que o Vasco não cede muito pontos, mas pelo desempenho dele jogando dentro de casa pode valer a pena. Jean agora batendo falta, enfim, tem um plus a mais, vai enfrentar um Atlético Mineiro altamente ofensivo, pode dar certo. E o Fernando Miguel mais pensando em SG, tá? Os demais aqui é um pouquinho mais complicado, poderia até citar o Muriel, mas o Muriel não vem na competição muito bem, então eu prefiro ficar com esses goleiros. Inclusive, tá? Vou até botar aqui pela média, o goleiro do canal vai ser o João Paulo, ainda mais se a gente levar em consideração que ele tá negativo, ele tá desvalorizado e ele é o melhor goleiro da competição em termos de defesa difícil e é o que tem a melhor média jogando fora de casa. Vamos dar uma olhadinha agora nos nossos queridos zagueiros, né? Defesa difícil o zagueiro não faz, então vamos para desarme, né? Porque para SG tá complicado. Os zagueiros que mais desarmam dentro de casa, até agora nas últimas 5 rodadas, vem sendo os zagueiros do Botafogo, certo? E do Grêmio. Só tomem cuidado que o Palmeiras não cede quase nada e esse confronto aqui, ó, vai ser bem complicado, não se sabe ao certo o quanto vai ser poupado ou não, por causa dos jogos da Libertadores agora e os jogos da Libertadores para a semana que vem. Vamos ficar de olho durante a semana, se um outro jogador ganhar um amarelo ou ficar suspenso na Libertadores, a gente já pode escalar com uma maior margem de certeza na live, tá? E quem vem cedendo muito desarme para zagueiro adversário jogando fora de casa. O Santos cede uma quantidade considerável, então zagueiros do Botafogo, sem pensar em SG, apenas desarme, de repente pode dar certo, tá? E o Vasco da Gama também cede. Só que aí o Curitiba tá complicado, tá? Tá tomando gol todo jogo, mas o Sabino aqui é um cara que bate pênalti, de repente, sem pensar em SG, pode ser um zagueiro que te traga uma boa pontuação se caso tiver um pênalti para bater, tá? E dos times que vão jogar em casa, quem é que ainda cederam uma boa quantidade de pontos? O Flamengo não conta, não vai valer esse jogo, certo? Atlético Goianiense. Atlético Goianiense cede uma boa quantidade de desarme para zagueiros adversários, tá? Jogando em casa. E o Galo conquista uma quantidade considerável, tá? Depois do Goiás, que não vai valer para essa rodada, o Galo talvez, tá, esteja bem aí na situação, assim como o Vasco da Gama, tá? Zagueiros, para mim, os melhores zagueiros para essa rodada, tá? Ao meu ver, é do Grêmio, tá? Mas tem que ver quem vai ser escalado, certo? E do Vasco. E o Atlético Mineiro, certo? O Vasco principalmente aqui, né? Que tá entre as melhores defesas da competição, assim como o Galo. Mas as duas melhores defesas da competição são o Inter e o Grêmio. Inter e Grêmio foram os times que menos sofreram gol até agora, depois vem o Palmeiras, tá? Só que eu acho que o Palmeiras vai ter um jogo complicado, né? Então eu vejo assim, ó, que os jogos mais favoráveis, de repente com uma chance, uma possibilidade pequena, mas real de SG, de repente aí são os zagueiros do Vasco e do Galo, tá? Inclusive vamos dar uma olhadinha aqui em pontuação média, que é importante para zagueiro. Ó, os times que mais conquistam pontos com seus zagueiros jogando dentro de casa, o Grêmio, tá? Grêmio e Fortaleza. Só que Fortaleza vai enfrentar o Internacional. Pode ser misto ou pode não ser, independente, ainda é o líder do campeonato. Até acredito que o Kudê não vai poupar tanto quanto poupou nesse jogo, porque agora a gordurinha dele tá baixando ali, né? Ele vai ter que tentar alguns pontos lá contra o Fortaleza, né? Então acho meio complicado aqui, mas quem quiser arriscar aí um zagueiro de Fortaleza pode ser, tá? E por que os zagueiros de Fortaleza estão bem? Vamos olhar aí no confronto rapidamente. Por causa disso aqui, ó. Fortaleza não sofreu gols nos últimos 3 jogos dentro de casa, tá? Então o Fortaleza defensivamente dentro de casa melhorou e melhorou bastante. E o Internacional só não fez gol contra o Goiás. Os outros jogos vem marcando direto. Mas poupou muito aqui, né? Fica meio complicado, né, fazer um prognóstico melhor, certo? E dos times que vão jogar em casa, quem é que mais cede pontos aí para zagueiros adversários? Botafogo cedeu bastante e o Curitiba de novo, tá? Vejam como os zagueiros do Vasco da Gama podem sim ser uma boa opção para essa rodada, ainda mais se a gente levar em consideração que o Curitiba está com dificuldade de fazer gol, tá? Pode ser dentro ou fora de casa, o Curitiba tá com dificuldade de fazer gol. Se a gente perceber aqui, ó, o Curitiba aqui, ó, 4 jogos jogou em casa, só fez gol contra o Sport, tá? Nos outros 3 confrontos não fez gol jogando em casa. E o Vasco da Gama, tá? Em algumas ocasiões, na 4ª rodada, na primeira, faz tempo, mas não sofreu gols, tá? Vem sofrendo agora todo o jogo, né? Tava bem defensivamente, agora deu uma caída, mas de repente ele pode dar certo para essa rodada, certo? Então, dito tudo isso aí, para zagueiro, né? Vai ser uma rodada difícil, então vejo
problemas aí para escalar zagueiros também, certo? Vão tirar a defesa difícil aqui. Vamos botar primeiro para os desarmes. Zagueiros que mais vem desarmando na competição e estariam prováveis para a rodada. Aqui o Jeromel não sei, tá? Porque vai ter Libertadores semana que vem também. Não só o jogo dessa semana, mas a semana que vem também. Mas se o Jeromel for confirmado e for jogar contra o Palmeiras, com certeza vale a pena. Segundo zagueiro com maior número de desarmes, que provavelmente vai jogar, porque é um cara de um vigor físico muito grande, tá? E tá jogando todos os jogos aí com o São Paulo, e acredito que não deva ser poupado, certo? É o Júnior Alonso, tá? O Júnior Alonso tem médias melhores em casa do que fora, tá? Mas você não pode desconsiderar as pontuações dele fora de casa. Ele só negativou contra o Santos, aquele jogo que o Marinho arrebentou, né? 3-1, mas no demais vem bem na competição. Tem um confronto favorável, o Atlético Goianiense melhorou um pouquinho, né? Vem de 2 vitórias aí seguidas, mas eu acredito eu que o Alonso ainda é uma das melhores opções aí para a rodada. Aqui vejo outra boa opção para a rodada, tá? O Castan. Não sou fã dele para Cartola, certo? Mas tem que convir que ele tá com uma regularidade muito grande, tá? Se você ver as pontuações do Castan aqui, ó, o Castan não negativou ainda e mesmo o Vasco perdendo o SG em algumas oportunidades, vem pontuando bem, tá? E o Castan tem uma coisa interessante, que ano passado ele era muito faltoso. Esse ano ele só tá com 5 faltas cometidas em 6 jogos e sem cartão amarelo. Então tá bem interessante o Castan, tá? Outros zagueiros, de repente, que podem valer a pena? Sempre cito Sabino. Por quê? Porque o Sabino é o zagueiro com maior número de gols na competição, tá? Se sobrar um pênaltizinho aí pra ele bater, de repente tá certo. Oscila demais? Oscila. Claro, o Curitiba vem sofrendo gols a toda a rodada aí. Ele não é um zagueiro de muitos desarmes. Mas se tiver um pênaltizinho, bate bem, né? Quem sabe aí pode dar certo. Por que eu falo isso? Porque você tem que procurar zagueiros laterais com algo a mais. Porque SG tá complicado, tá? Se a gente botar aqui, ó, por exemplo, aqui, ó, eu até falei dele na rodada, na live, tá? E deu certo. Por exemplo, o Maidana também tá com 3 gols na competição, não deu outra, bateu um pênalti ontem e fez gol. Então assim, ó, sem pensar muito em SG, né? Porque o Fluminense realmente faz gols todo jogo praticamente fora de casa, só não fez contra o Grêmio. Mas o Maidana vira e volta, faz uma pontuaçãozinha boa. Por quê? Justamente por causa do gol. Se apresenta bem na área adversária, faz gol de cabeça e até bateu o pênalti, certo? Então pode ser Maidana e Sabino, mas aí para gols. Hever se jogar, baita opção, é outro zagueiro que se apresenta bem à área, tá? Vamos dar uma olhadinha em média, né? E a rodada vai estar complicada, ó. Realmente começa a bater. As melhores opções, ao meu ver, aí para rodada, tá? São os zagueiros do Vasco da Gama, certo? E os zagueiros do Galo, tá certo? Correndo um pouquinho por fora aí o Sabino. Jeromel se jogar uma baita uma opção. David Braz também, tá? David Braz também não é de se jogar fora, é um bom zagueiro para Cartola, pode vir aqui, ó, não negativou ainda, sempre te entrega 3, 4, 5 pontos, mesmo perdendo gols, mesmo perdendo SG, né? Então pode ser que dê certo sim. Maidana pela grande quantidade de gols que vem fazendo, né? Léo Ortiz está entre os zagueiros que mais desarmam na competição, já tem 21 desarmes em 10 jogos, isso dá 2 desarmes por jogo, só não pontua melhor porque o Bragantino vem sofrendo gols a todo jogo, certo? Mas para zagueiro tá bem complicado, então vou tentar jogar um pouquinho na segurança. Vou escalar o Castan, que como eu mostrei ele tá com uma regularidade tremenda, não tá tão faltoso assim, tá? E vou botar o Júnior Alonso, certo? É outro zagueiro que vem com uma regularidade muito grande, já tem até assistência na competição. Ontem no jogo do Galo eu vi ele tá se apresentando muito perto da área, tá? De repente rola até uma assistência ou um gol. Tá? Ficar de olho aqui no Pedro Jeromel, mas não sei ao certo como é que vai ser a escalação do Grêmio, mas pode ser uma boa, afinal de contas o Grêmio, juntamente com o Internacional, são as melhores defesas da competição. Tá certo? Vamos lá para laterais. Tô tentando falar tudo isso para vocês, tá? Para tentar fugir do SG, porque o SG tá complicado. Então peguem zagueiros que possam dar algo a mais para você, em termos de desarme, em termos de gols, né? Vamos lá, laterais, pontuação média. Quem tá pontuando muito com os laterais jogando em casa, Fortaleza de novo. Falei dos zagueiros de Fortaleza, pode dar certo, tá? Fortaleza não sofreu gols nos últimos 3 jogos, pode surpreender. E são os laterais que mais vêm pontuando dentro de casa, certo? Só que o problema é que o Inter não cede muitos pontos para laterais adversários. Tudo vai depender de como o Inter vai pro jogo, tá? Se o Inter for um pouquinho mais encorpado ali com o Galhardo e companhia, já complica o jogo pro Fortaleza, certo? Dos times que vão jogar fora, quem anda cedendo muito ponto aí pra lateral, Ceará, né? Atlético Paranaense não conta esse jogo. Esse jogo não vai valer. Ceará cede bastante pontos. Né? Só que o Bragantino não conquista quase nada. Mas quem quiser ir um Adelan, pode ser que dê certo. Porque se a gente vier aqui, ó, como eu tô falando, esse tá difícil, vamos botar em desarmes. O Adelan tá entre os laterais que mais desarmam. Ó. Os laterais que possivelmente estarão, né, disponíveis para a rodada, Egídio, de certeza vai jogar. Danilo Barcelo foi expulso, inclusive vai ser um dos laterais do canal. Já vou botar ele aqui, ó. O Egídio, tá? Pela regularidade dele, né? E porque o Danilo Barcelo foi expulso, então não vou correr o risco de ficar sem lateral. Certo? Aderlan, certo? Um dos maiores ladrões
de bola entre os laterais do Cartola, certo? Já tá com 34 desarmes de 10 jogos, isso é muita coisa. E o Aderlan, assim como o Ortiz, só não vem pontuando melhor, tá? Porque o Bragantino tem um sistema defensivo muito frágil e sofre gol todo jogo, tá? Mas o Aderlan é um cara que tem que se levar em consideração porque rouba muita bola. Felipe Jonathan vai ter um jogo um pouquinho complicado aí contra o Botafogo, né? Botafogo, o rei dos empates aí, nunca viu? O Botafogo não ganha nem perde, mas empata quase todo jogo. Mas quem sabe pode dar certo, tem que ver como é que o Santos vai jogar, se vai poupar ou não. E outra coisa, né? O Felipe Jonathan tem médias melhores fora do que dentro de casa, tá? Pode dar certo, é um lateral que se apresenta bem à frente, já tem gol na competição, 2 inclusive, né? Tá aqui, ó, 2 gols, tá? Mas aqui vem outro lateral que eu gosto muito, tá? Que eu já mostrei, certo? No vídeo, mostrei na live e ele foi nosso lateral, botei ele até contra o Otero, muita gente me criticou. E eu falei, eu tô botando ele não é por causa do SG, é por causa da média básica dele. Inclusive ele tem pontuações melhores fora do que dentro, tá? É o Calegari, tá? Vem jogando muito esse rapaz. Não deve ser poupado porque o Fluminense não tem muitas opções na lateral direito. E ele é um menino de 20 anos de idade, sei lá, até menos de 20 anos. Então tem tudo aí pra dar certo. E vou mostrar aqui pra vocês aqui, ó, por que eu vou escalar de novo ele, tá? Se a gente vier aqui, ó, em média básica. Média básica o que é? Você tira o gol, a assistência e o SG. São as maiores pontuações, né? O que sobrar é média básica. Laterais. O lateral com melhor média básica do Cartola é o Calegari, com 4.45. Ele faz em média quase 5 pontos sem SG, tá? Então já vou avisar aqui, ó, vou dobrar o Fluminense. Sem pensar em SG, sei que vai ser um jogo difícil, mas são dois laterais que estão pontuando bem, só com roubada de bola, com outros quesitos. Não precisa do SG para pontuar, né? Para te garantir alguns pontos. E como tá muito difícil, eu vou tentar seguir por esse lado, tá? Fiz isso na rodada passada, uma rodada difícil e deu certo. Fui o maior pontuador na Liga dos YouTubers. Dei uma beliscada em algumas ligas aí de tiro curto com o time do canal, tá? Então pode ser que dê certo, porque foi uma rodada difícil. E quem cede muito ponto aí pra lateral adversário jogando em casa? Curitiba novamente. Curitiba não tá bem na competição. E por mais que o Vasco não conquiste bons pontos com seus laterais, pode dar certo. Ó, aqui o Fluminense novamente, ó. Palmeiras e Fluminense são os times que mais conquistam pontos com seus laterais jogando fora de casa. Aqui o Vinha é uma boa também. Vamos voltar aqui, ó. Onde é que está? Nossos queridos laterais. Aqui é jogo. Vamos lá. Gravar vídeo assim, sem editar, porque tá difícil, né? Editar aí nessas rodadas curtas, mas isso aí de repente eu vou dar uma editadazinha, tá? Vamos lá pela média aqui, ó. Laterais do Galo, acho uma boa sim pela regularidade, tá? São bons laterais, certo? Inclusive aqui, ó, o Guga tá com muita regularidade. Se percebeu, o Guga ainda não negativou. São baitas opções pra rodada, tão boas quanto os laterais do Fluminense, tá? Ainda mais se levar em consideração que o Galo tem um sistema defensivo um pouco melhor do que o do Fluminense. Ó, o Arana também é uma boa aqui, ó. Tem médias melhores em casa do que fora, tem, mas ó, a regularidade do Arana é sensacional, tá? Então eu vejo para essa rodada laterais de segurança, tá? Os laterais do Galo e do Fluminense, que são laterais que andam pontuando bem, mesmo sem SG, tá? Vitor Luiz pode ser uma boa? Pode ser uma boa, ainda mais se levar em consideração aí que vai bater de frente com o Marinho, se caso o Marinho jogar realmente, né? Porque o Marinho, pouparam ele no último jogo, entrou 15 minutos, fez um estrago, né? Ó, o Vitor Luiz também pode ser uma boa opção, certo? Dificilmente vai sair com SG, mas é um lateral que tem recurso aí em termos de desarme, tudo para pontuar bem. Felipe Jonathan a gente já viu, certo? O Vinha também vejo como boa opção para essa rodada, tá? O Vinha tá com uma regularidade muito grande, tem pontuações melhores fora do que dentro de casa, vejam, o Vinha não negativa, tá? E fora tá muito bem. Vai enfrentar o Grêmio, a gente não sabe ao certo a escalação desses dois times, mas se for o Vinha, tem tudo para dar certo. Ainda mais se a gente levar em consideração que o Diogo Barbosa foi pro Grêmio, tá? De repente até pinta o Diogo Barbosa aí, né, nesse jogo, né, do final de semana contra o Palmeiras. Então o Luxemburgo não tem muitas opções aí, e dependendo do que acontecer na Libertadores, de repente até o Vinha mesmo que vai jogar. Aqui o Moisés acredito que vai jogar ele de certeza, né? Porque ele tá suspenso na Libertadores. E o Wendel deve jogar o jogo da Libertadores esse agora no meio da semana e da semana que vem também. Então o Moisés é garantido. O Moisés vejo como boa opção. O Inter é uma das melhores defesas da competição. Juntamente com o Grêmio são as duas melhores defesas, tá? E o Moisés tem boas pontuações fora de casa, tá? Tirando esse menos 0.2, tá? Ele vem pontuando bem aqui, ó. Deu 2 mitadas, mas para isso ele vai ter que manter o SG. Mas é um ladrão de bola, vale a pena, tá? Vai ser uma rodada difícil, tá, gente? Então eu vejo assim, ó, com boas opções laterais do Galo, vou repetir de novo, e do Fluminense, tá? Felipe Jonathan, pelas pontuações dele fora de casa. Vitor Luiz, né? Pela regularidade que vem mantendo, sem contar em SG. Moisés e Vinha, tá? Daqui pra baixo aqui tem que pensar direitinho. O Bruno Cortez pode até ser uma boa se for jogar, mas acredito que vai ser o Diogo Barbosa, tá? Cortez tem médias melhores em casa do que dentro, mas nem vou comentar muito, que eu tenho quase certeza que quem vai jogar é o Diogo. Pra lateral é isso mesmo, tá bem complicado. Patrick ali do Sport vem subindo de produção, mas não vou indicá-lo agora. Então vou dobrar as laterais
do Fluminense, tá? Porque o Calegari é o lateral com a melhor média básica da competição até agora. E o Egídio, como a gente viu lá, ele tá entre os laterais com o maior número de desarmes na competição, tá? E é o líder, certo? Ó, Henrique pode dar certo, tá? Vinha também, como eu falei. Pra lateral aí vai ser uma rodada complicada, tá, gente? Não vai ser uma rodada fácil, não. Vamos lá pro nossos meio campos aí. Não vamos perder muito tempo e tentar fazer um vídeo um pouco mais reduzido, tá? Lembrando mais uma vez, isso aqui é só um esboço, tá? Estão vendo as estatísticas para ajudar você a escalar. Fazer um esboço também do seu time. Time mesmo a gente vai revisar na live de sábado a 1h da tarde, tá? Vamos lá. Meio campos. Quem vem conquistando muitos pontos com seus meio campos jogando dentro de casa. Atlético Goianiense. Normal. Muito por causa desse cara aqui que eu vou mostrar, o Edson. Pela regularidade. Tô batendo na tecla, essas rodadas difíceis, optem por jogadores de regularidade, como Sobral, Dodge. O Desenho tá jogando pouco tempo, geralmente tá jogando só um tempo só, tá? Mas tem uma certa regularidade. O Edson, tá? Vou mostrar o Edson aqui, ó. Vai enfrentar um Galo que propõe o jogo, deve possibilitar pro Edson roubadas de bola, tá? E o Edson tá com uma regularidade tremenda, certo? Tudo bem que aqui é 1.2 na terceira rodada. Na última rodada, agora na 10ª, fez um ponto, mas é um cara que entrega 3, 4, 5 pontos só em desarme, tá? E tem tudo pra ele desarmar bastante nesse jogo, porque o Galo vai lá para Goiás, não é para segurar o jogo. O São Paulo joga só para cima. Deve possibilitar uma grande quantidade de roubada de bolas aí pro Edson, tá? Então vejo o Edson como uma boa assim para rodada. E quem vai jogar fora de casa, quem tá cedendo muito ponto para jogador no meio de campo? O Ceará. Só que o Bragantino não vem conquistando quase nada. Só que eu vou chamar a atenção para um cara aqui, ó, que tá crescendo na competição. Onde é que ele tá ele? Certo? Jogou no Vasco ano passado, pontuava bem, tá? Mas tá muito valorizado, né? É o Raul, tá? Raul, apesar de ter poucos jogos aqui, ó, vem fazendo boas pontuações, tá? De repente aí o Raul também pode dar certo. Tá precisando de 4.20 para começar a valorizar. Vai enfrentar a equipe do Ceará aqui, ó, que a gente viu que é o time que mais cede pontos aí para jogar no meio campo jogando fora de casa. De repente pode dar certo. Quem vai jogar em casa, quem mais cede pontos aí para meio campistas adversários? Corinthians não vai valer, Corinthians Bahia não conta, né? Me chama a atenção aqui, me salta aos olhos olhando o cruzamento de scouts, tá? Meio campistas do Vasco, tá? Meio campista do Vasco pode ser uma boa para essa rodada, certo? Pela grande quantidade que vem conquistando com os jogadores de meio campo jogando fora de casa, certo? Então meio campos do Vasco pode ser. Vamos dar uma olhadinha em desarmes, né? Que tá complicado de ponto, tá bem acirrado aí. Vamos ver desarmes aí, quem é que anda mais desarmando com o jogador de meio campo. Novamente o Atlético Goianiense aqui salta aos olhos, tá? E aqui já começa a aparecer uma grande quantidade de desarmes cedidas pelo Galo, certo? E dos times que vão jogar fora, quem mais cede desarme aí para jogador de meio campo? O Vasco, tá? Então aqui, ó, se o Galdesani for confirmado e for jogar realmente, pena que ele tá jogando meio tempo, o Jorginho tá sacando ele, enfim, né? Mas ainda é uma boa por causa da regularidade dele, tá? Se a gente vier aqui, ó, o Galdesani tem uma regularidade sensacional. Tirando aqui a segunda rodada, ele sempre vai te entregar alguns pontos aí em roubada de bola. Enfim, é um cara que chuta bem de média e longa distância. O problema é que nos últimos jogos ele tá sendo substituído no transcorrer do jogo. Não tá jogando o tempo todo, tá? Tá jogando apenas um jogo. Mas pode ser uma boa sim. E dos times que vão jogar em casa, quem é que mais cede aí desarme para meio campista adversário? Bragantino, tá? E por mais que não conquiste muito aqui, ó, aqui vale a pena aqui o Sobral, tá? Fernando Sobral aqui, ó, é o meio campo que mais desarma na competição. Pra quem não sabe, ele não é volante, ele é meio ofensivo, mas desarma muito, tá? Com 36 desarmes, isso é muita coisa, tá, gente? Em 10 partidas. Estão dizendo desde o início do Cartola que o Sobral vai ser poupado, enfim, por causa da Copa do Nordeste, desgaste de jogo, só que é um cara de um vigor físico muito grande, não foi poupado até agora. Pra mim, é uma das melhores opções pra essa rodada, se não for a melhor, tá? Inclusive aqui, ó, já vou até adiantar, tá? Essa rodada eu vou fazer o que eu fiz nessa rodada. Vou tentar ir na segurança, tá? Vejo o Raul como uma boa. Nenê batendo pênalti sempre vai ser uma boa. Só que vai ter um jogo um pouco mais complicado. Tá bem valorizado, tá? O Alisson, gosto mais dele fora de casa do que dentro, né? E ninguém sabe ao certo qual vai ser a escalação do Grêmio. Vinícius, falei bastante dele na live. Tá num momento bom, não deu outro. Arrebentou 2 assistências nessa 10ª rodada. Vai ser aqui, ó, o Sobral e o Edson, tá? Vou optar por 2 jogadores de regularidade, certo? Que possam me entregar 3, 4, 5 pontos cada um deles, certo? Numa rodada que tô prevendo aí que vai ser uma rodada difícil, tá? E como a gente viu aqui, ó, realmente o Bragantino é o time que vai jogar em casa que mais cede desarme para jogador de meio campo, assim como o Goiás, o Atlético Goianiense, perdão, é o time que mais desarma os seus jogadores jogando em casa, tá? Vamos dar uma olhadinha em gol. Gol é importante, né, para meio campo. Vamos dar uma olhadinha em gol. Times que mais marcaram aí com seus jogadores de meio campo jogando em casa, o Atlético Goianiense, tá? Mas aqui é complicado, tá? Porque apesar de ter alguns jogadores ali que fizeram alguns gols, faz muitos jogos no meio campo, vai enfrentar um Galo aí que tá na ponta de cima da tabela, é complicado, tá? E dos times que vão jogar em casa, que tomaram muito gol aí de jogador de meio campo,
Botafogo, São Paulo não conta esse jogo e o próprio Atlético Goianiense. Então aqui, ó, aqui eu vejo com boas possibilidades aqui um meio campo do Galo, tá? Inclusive se o Natan ficar provável, tô muito disposto aí com ele, tá? Queria alguém do meio do Atlético Mineiro, do meio para frente, que é um time ofensivo, tá? E o Natan vai ser minha primeira opção se ele ficar disponível. E aqui, certo? Muito por causa do Galhardo, também é outro que eu vou ficar de olho. Então já vou avisando, tá? No vídeo do canal aqui, ó, talvez eu passe até com 4-4-2, certo? E aqui, ó, tô muito disposto a botar o Galhardo, se ficar provável, tá? Ou até mesmo o Natan, tá? Em primeiro até o Natan, porque o Natan não voltou agora de contusão e ele precisa de um certo ritmo de jogo aí, de repente o São Paulo bote ele até para jogar, tá? Ele tava muito bem antes da contusão, tá certo? Mas vamos dar uma olhadinha aqui agora diretamente nos nossos meios. Pra rodada, Sobral, a gente já viu que tá com uma regularidade tremenda, tá? Dodge pode ser uma boa, caiu um pouquinho? Caiu, mas é um cara que tem uma certa regularidade. Ontem fez menos 0.3, tá? Mas vinha muito bem na competição, chuta algumas bolas de fora da área, certo? E tá entre os maiores ladrões aí de bola em jogadores de meio campo. Para valorização pode ser até que dê certo, tá? Galdeseno eu já vi, Edson também. Charles tá desarmando demais, 30 desarmes em 10 jogos, tá? Isso é 3 desarmes por partida. Pode ser uma boa, ainda mais se a gente levar em consideração aí, ó, que o Bragantino é o time que mais cede desarmes aí, ó a regularidade do Charles, tá? Então, para desarme, pode ser uma boa, sim. Pode ser uma boa. O Bragantino é o time que mais cede desarme jogando em casa. Benítez também vejo como uma boa, tá? Também vejo como uma boa. Apesar dele ter médias melhores em casa do que fora, tá? É um jogador que até então, até esse último jogo, vinha mostrando uma certa regularidade, tá? Então, de repente, aí o Benítez pode dar certo sim, tá? Tô falando isso porque optem por jogadores de regularidade, tá? Optem por jogadores de regularidade, certo? E aqui tem dois jogadores aqui no meio, como eu já falei. Dependendo aí se forem jogar ou não, vão estar no meu time. Esse quarto meio de campo aqui, ó, no time do canal, vamos botar mais para frente um pouquinho. Tô pensando ainda. A minha intenção, eu acho que é botar o Benítez por enquanto, porque tá desvalorizado. Vai ser uma rodada difícil, pelo menos para ganhar umas cartoletas. E o cara realmente desarma algumas bolas, né? Um cara bem completo, negativou a primeira vez. De repente pode dar certo. Mas a minha primeira opção aqui, ó, é manter o Sobral e o Edson, tá? E aqui botar um Galhardo ou um Natan, tá? Vou ficar de olho, certo? De repente pode ser uma dessa. Vamos aí para atacante, já vou avisar, ó. Estando provável, começando no banco, não tem essa. Falei no vídeo, tá? Não tem como deixar de fora o Marinho. O Marinho em 15 minutos fez um estrago, fez mais do que muito atacante aí durante 90 minutos, tá? O que eu falei no vídeo do canal, o que eu falei na última live, você deixar de fora um Galhardo e o Marinho é um tiro no próprio pé, tá? Mesmo que ele comece no banco, a chance deles entrar é real, o Galhardo bate pênalti, tá? E o Marinho tá começando a bater pênalti agora também, dependendo se o Sanches não tiver no jogo, parece que ele tá batendo as faltas direto, né? Passou até na frente do Sanches, tá num momento bom, então são dois jogadores aí, ó, que tomem cuidado, tá? Que tomem cuidado, se deixar de fora, às vezes o prejuízo é grande, mesmo que sempre estão entre os mais escalados. Vamos dar uma olhadinha aí por média aí, ó. Marinho, tá? Renato Kaiser tá vivendo um bom momento, tá? Mas vai enfrentar um Galo, acho um pouco complicado. Fez boas pontuações fora de casa, tá? E vai agora jogar em casa contra o Atlético Mineiro, que tem um sistema defensivo um pouco melhor do que os últimos adversários que ele enfrentou. Mas o Kaiser pode surpreender, tá? Cano, um dos artilheiros da competição. Complicado deixar o Cano de fora também, tá? Vem com uma regularidade tremenda. Ah, Fabiano, mas o Cano só pontua se fizer gol de assistência. É verdade, tá? Mas ele é um dos artilheiros da competição. Se a gente botar aqui, ó, por gols, vamos lá, tirar da média. Marinho, o artilheiro, com 7 gols. Cano, o segundo, com 7. Isso é porque o Galhardo não tá entre os prováveis. Então quer dizer que esses caras você deixar de fora é meio complicado. O Hélio Paulista já tá com 4, mas vai ter um confronto complicado com o Internacional, porque o Inter, mesmo com a defesa reserva, ainda é um time difícil de ser batido, tá? Alejandro faz bastante gol dentro de casa, tá? Vou chamar a atenção pra esse cara. Tem uma média de 8.75 em casa e fora faz 2.77. Se vocês perceberem aqui, ó, não negativou ainda. Tem uma regularidade grande. Gosto muito desse menino, tá? Desde a época do Atlético, tá? E olha só as pontuações dele dentro de casa, tá? Então, pode ser uma boa? Pode. O Alejandro pode ser uma boa pra essa rodada assim, certo? Claudinho também vou indicar, certo? Porque o Claudinho tem uma regularidade tremenda, principalmente porque tem pontuações melhores em casa do que fora. Vejam a regularidade do Claudinho jogando em casa, tá? E vai enfrentar um Ceará, que queira ou não queira, vira e volta, sofre alguns gols, não tá entre as melhores defesas da competição, certo? Então o Claudinho também vejo com bons olhos, né? Mas isso aqui é um esboço, certo? William Bigode, pra rodada, ao meu ver, por enquanto seriam esses atacantes, tá? Deixa eu até dar uma olhadinha aqui pela média. Matheus Babi tá muito bem, mas tá valorizado, né? Tá bem valorizado agora, ó, precisa fazer 15.60. E quem acompanha o canal sabe que eu tô falando do Babi faz tempo, tá? Só negativou aqui contra o Curitiba, mas vem trazendo algumas boas pontuações e ontem mitou. Quase que pede música pro Fantástico se não fosse aquele defesaço lá do Fernando Miguel.
tá? Thales Magno também vejo como uma boa, tá? Uma regularidade tremenda, tem médias melhores fora do que dentro, ó. Vejam a regularidade do Thales Magno, tá? Querem fugir um pouquinho do Cano e escalar alguém do Vasco, porque o Curitiba anda sofrendo muito gol. De repente o Thales Magno pode ser uma boa. Mas o Cano também bate pênalti, né? Essa que é a questão. Eduardo Sacha também vejo como uma boa, tá? O pessoal deve estar com raiva dele, muita gente botou ele como capitão, porque ele perdeu o pênalti, certo? Mas o Sacha, assim, é um cara que sempre te entrega alguns pontinhos. Se ele não perde o pênalti aqui que ele faz, ele ia pontuar muito bem, tá? E se ele não bate também, ele também te entrega alguns pontos. Então vejo também o Sacha como uma boa, né? O confronto é favorável, certo? Então tem tudo para dar certo aí. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Já estamos atravessando, né? Vamos dar uma olhadinha em gols. Quem mais fez gol com os seus atacantes aí jogando em casa? Bragantino. Vejam como o Alejandro e o Claudinho pode ser uma boa. Apesar que o Ceará não vem sofrendo muitos gols aí fora de casa. Quem é que vem sofrendo muitos gols aí fora de casa? Fluminense vem. Mas eu não me atreveria nesse momento a escalar jogadores do Goiás. Assim como o Vasco também. Então não me atreveria a ficar indicando jogadores do Curitiba. Apesar que o Robson aqui tem muita regularidade, tá? Galo também sofre muito. E dos times que vão jogar em casa, quem é que vem sofrendo bastante gols aí? Bragantino, né? Corinthians não conta, não vai jogar. Mas vamos dar uma olhadinha em média, né? Pontuação média, que vai ser uma rodada difícil, tá? Tô repetindo isso direto. Pontuações médias. Quem vem conquistando muitos pontos aí com seus atacantes que vão jogar, né? Que estão disponíveis. São Paulo não conta nem Corinthians, né? Porque são jogos que não vão contar. Bragantino novamente, tá? Bragantino novamente. Então, atacantes do Bragantino começam a aparecer como boas opções para rodada, tá certo? E quem é que cede muito aí que vai jogar em casa? Novamente o Bragantino, porque Corinthians aqui não conta, tá? Sport também cede bastante, apesar do Fluminense não conquistar, né? De repente um Nenê ali, mas tá muito valorizado. E quem conquista muitos pontos aí com seus atacantes jogando fora de casa? Vasco da Gama, certo? Então aqui, ó. O time do canal, tá? Não vou deixar o Marinho de fora, não tem como. Tô de olho no Galhardo, tô monitorando ele. Vou botar o Cano, né? Porque além de tudo ainda cobra pênalti, certo? Meu outro atacante aqui do canal. Vou botar o Sacha. Vou botar o Sacha porque eu acredito que o confronto é favorável. O Galo é um dos times mais ofensivos da competição, tá entre os melhores ataques, tá? E quero alguém do Galo aqui nesse jogo. Inclusive, né? Dependendo da situação aqui, ó. Vou até tirar o Benítez e botar o Natan, se caso ele ficar provável, ou o Galhardo, alguém. Por enquanto tá ficando esse time aí. Pra treinador, como eu tô indo com a maioria de jogadores do Vasco da Gama, certo? Vou botar o Ramon, tá? Pode ver, ó. Deixei uma gordurinha aqui, ó. Podia ter usado tudo, não. Deixei uma gordurinha aqui porque vai ter modificação nesse time até sábado. Então, né? Por isso que eu deixei essa gordurinha aqui. De treinador, vamos dar uma olhadinha em treinador? Vamos lá. Os últimos 5 jogos, né? De treinador. Quem anda pontuando melhor que os seus treinadores dentro de casa? Fortaleza tá muito bem. Como eu falei, o Fortaleza não sofre gols há 3 jogos jogando dentro de casa, mas o Inter não cede quase nada. Né? Dos times que vão jogar fora, quem é que mais cede pontos aí para treinadores adversários? O Ceará. Mas o Bragantino não vem pontuando muito bem com seus treinadores dentro de casa, tá? Dos times que vão jogar em casa, tá bem complicado aqui, ó. O Grêmio pontua, mas não se sabe ao certo qual é o time que vai jogar. E o Palmeiras não cede quase nada. Dos times que vão jogar em casa, quem cede muito aqui, ó. Botafogo. Vejo o Cuca aqui como boa, tá? Vejo o Cuca aqui como boa. Depois do Botafogo, quem é que mais cede? Sport e Curitiba. E quem é que mais conquista com os treinadores jogando fora de casa? Vasco da Gama. Por isso que eu tô com o Ramon, tá? Então, para treinador para essa rodada aqui, ó, vejo o Cuca, certo? Mesmo jogando fora de casa, o Cuca e o Ramon, tá certo? E para capitão, por enquanto, tá? Tô com o Ramon, a maioria aqui, mas não tem como deixar o Marinho de fora, né? O Marinho anda salvando a pontuação de muita gente e o Marinho realmente precisa de pouco, tá numa fase sensacional. Não dá para ignorar, futebol é fácil, né? Se você ignorar um cara desse aí, é complicado. Ah, mas ele não vai jogar por causa da Libertadores. Calma, a Libertadores vai ser agora no meio de semana. Vai ter jogo no final de semana e depois vai ter Libertadores semana que vem. Não dá pra saber o certo quem vai jogar. Mas como eu falei, se o Marinho ficar no banco, já me dou satisfeito. Prefiro ele meio tempo, 45 minutos, 15, 10 do que qualquer outro jogador aí dentro do Campeonato Brasileiro jogando 90, tá? Então por enquanto isso aí vai ser a escalação, mesmo que é o que tá provável pra gente. Porque se eu quisesse aqui, ó, eu botava Galhardo no meio, Natan, que eu tô muito disposto a botar pra jogar. Talvez um Jeromel aqui atrás. Mas vamos com calma, né? Esse é um esboço. Vai ter live sábado a 1 hora da tarde. Amanhã vou postar o time de bons e baratos de valorização. Não sei se talvez hoje ainda. Vou ver, vou analisar com carinho. Mas na sequência, se não for hoje, vai ser amanhã o time de bons e baratos. Pra gente revisar esses times somente no sábado, tá? A 1 hora da tarde. Tá feito, pessoal? Então é isso, gente. Time principal do canal escalado, quer dizer, escalado entre aspas, que é um esboço apenas para dar para vocês aí olhar as estatísticas e já começar a formar um time, certo? Tem a Libertadores, Copa do Brasil agora no meio de semana.
Vai ter semana que vem também jogos de Libertadores, Copa do Brasil. Muito time vai poupar esse final de semana de novo. Então vamos com calma, vamos com cuidado. Sábado, a 1h da tarde, a gente vai rever tudo isso, certo? Então já deixa anotado aí, live sábado a 1h. Beleza? Quem gostou do vídeo, deixa aquele like, isso ajuda o canal e ajuda bastante. Quem não for inscrito, se inscreve, tá? Que a gente vai até o final do ano aí mostrando as estatísticas, dando as melhores opções para você escalar. O canal não foi feito para copiar time, tá? Aqui você vai pensar e escalar com a sua cabeça. Eu mostro as melhores opções do ponto de vista das estatísticas. Tá certo, pessoal? Vídeo bons, baratos de valorização deve sair hoje ou mais tardar amanhã, certo? Defendendo meus compromissos profissionais. Mais um grande beijo de coração. Até o próximo vídeo. Vamos que vamos. Fui!